Olá, saudações a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Venho falar hoje aqui sobre as constituições. A gente faz algumas classificações de ordem didática sobre as constituições até para a gente estudar, né, compreender melhor cada um dos contextos. A gente tem aqui que quanto à forma, por exemplo, a Constituição ela pode ser escrita ou não escrita. Existem constituições que são escritas, como o caso da brasileira, existe um texto, você vai buscar o texto. Existem outras constituições que, na verdade, elas podem ter uma outra forma, ela pode ter sido construída pelos costumes e não está expressa em um documento, tá? Então, você pode ter constituições que são não escritas também. Outra distinção importante que nós temos em relação à origem, nós vamos encontrar nas constituições que elas podem ser promulgadas ou elas podem ser outorgadas. Falamos de constituições promulgadas, aquelas constituições que são emanadas do Congresso. Então, o parlamento é que faz a Constituição. O parlamento ele tem o poder constituinte quando há uma Constituição, não existe um país ainda estabelecido, precisa de uma lei fundamental, ou quando há uma subversão da ordem e precisa ser criada uma nova Constituição. Então, nesses casos, nós temos aí que o parlamento ele é o responsável por essa criação. Bom, em outras situações, existe a Constituição que é chamada de outorgada. Geralmente, essas Constituições são outorgadas quando elas decorrem de um ato de força, de um ato de vontade de alguém. Então, quando há uma ditadura, quando o poder constituído ele cai de uma democracia para uma ditadura, o que vai acontecer é a outorga dessa Constituição. Então, ela vem do Poder Executivo por uma ordem e ela é cumprida. A história do Brasil, ela revela constituições que foram promulgadas e constituições que foram outorgadas. Um exemplo de constituição que nós temos promulgada é a Constituição de 88. Né? Quando o Brasil ele optou por estados democráticos, nós tivemos aí a Constituição considerada, né, a Constituição promulgada. Quando houve golpe de Estado no Brasil, nós tivemos os casos aí de Constituição outorgada. Então temos aí, vai ter uma Constituição lá na década de 30, tem uma que foi outorgada, temos também outorgada na década de 60. Então, algumas constituições que decorreram de golpes. Né? E o Brasil tem uma vasta experiência com constituições, justamente. Tivemos a de 1824, 1891, depois vem em 1934 tem outra, 1946, temos 1967, outra Constituição, e tivemos também a Constituição de 1988. Então, ora outorgada, ora promulgada, vocês podem pesquisar na história também para ver o momento aí de cada uma, que cada uma dessas Constituições ela representou. Mas essa distinção é importante e é muito presente na história do Brasil. Uma outra questão que nós temos, uma outra classificação, é contra a estabilidade dessas normas. A gente vai ter também que a Constituição ela pode ser rígida, semi-rígida ou flexível. Uma Constituição rígida é uma Constituição que ela requer de um processo especial para sua modificação. Tá? Então, essa Constituição ela precisa de um rito especial. A semi-rígida, basicamente, ela seria uma Constituição que tem um rito próprio para alguns pontos e não para outros. E uma Constituição flexível seria aquela que poderia ser modificada como uma lei comum. Então, ela não tem estabilidade da mesma forma que foi criada, ela pode ser modificada. No caso do Brasil, a gente tem uma Constituição rígida por conta da necessidade de uma emenda constitucional. Então, há um procedimento mais rígido para a votação de emenda, ela passa por duas casas, já que o Brasil adota um sistema bicameral, então ela passa pelo Congresso, passa pelo Senado, tem que ser aprovada por 3/5, então ela tem um código especial também para aprovação,
Então, nesse caso, a gente tem uma Constituição que é considerada rígida, porque há um rigor, há uma norma protetiva de mudanças constitucionais. Então, se nós já temos tantas emendas constitucionais hoje, né, alguns anos depois da Constituição ter sido promulgada, imagina se ela fosse flexível, quanto não já poderia ter sido modificada também. Tá? Então, o Brasil ele adota uma Constituição rígida. Então, basicamente, é esse conteúdo que eu teria para trazer para vocês. Se vocês conseguiram compreender essas classificações, peço que deixem a curtida. Caso tenha gerado alguma dúvida aqui a minha fala, peço que deixe aqui nos comentários. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.